graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para trazer novamente uma mensagem para os irmãos, que vocês estejam hoje reunidos em oração e orando pelo nosso país, principalmente agora que, além da crise da pandemia, nós estamos diante de uma possível crise política, crise econômica. Então é nosso dever, como povo de Deus, orar pela nossa nação. Como diz a palavra, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá e virá e sarará nossa terra. Então é mais do que nunca tempo de nós estarmos em oração pelo nosso país, né? A Bíblia diz que uma casa dividida não pode prevalecer. Temos que orar para que o nosso país não se torne, né, essa casa dividida. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Daniel capítulo 3, versículo 15 a 18. Eu vou ler aqui. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pai Santo, nós mais uma vez aqui reunidos para este culto agora de quarta noite, pedimos, ó Deus, a orientação do Senhor, a sabedoria do Senhor, tanto para transmitir a Tua Palavra, quanto para aqueles que estão ouvindo, ó Deus, de entenderem aquilo, ó Deus, que estará sendo explanado, ó Deus, como, ó Deus, ó Pai, o salmista pediu, ó Deus, sim, ó Pai, para que o Senhor desvendasse os seus olhos, para que Ele contemplasse as maravilhas da Tua lei. Desvenda também os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar as maravilhas da Palavra do Senhor. Que não somente, ó Deus, há coisas maravilhosas, mas há coisas edificantes, coisas, ó Deus, que constroem o nosso caráter, ó Deus, que nos ensina aquilo que é útil, Senhor. E, ó Pai, ó Deus, são palavras de vida eterna, Senhor. São palavras que vão nos conduzir à vida eterna, Senhor. São palavras, ó Deus, que vão nos tornar santos e sábios, ó Deus, para a salvação, Senhor. Nós, ó Deus, ó Pai, nos entregamos à ação da Tua Palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Continuando um pouco das perguntas que nós não respondemos no nosso último encontro, e quando Deus permitir que a dor, a doença, a morte aconteça em nossas vidas, será que então Ele não nos livrou? Será que então Ele não nos guardou? Porque nós falamos de promessas de livramento, promessas de proteção, e como nós lidamos então com as situações quando elas chegam até nós, quando elas acontecem na nossa vida. Talvez a situação mais difícil com a qual nós temos que lidar seja a morte. E é por isso que nós evitamos falar de morte, né? Porque muitos de nós nos emudecemos quando um amigo ou um parente perde a vida em um acidente ou uma doença grave, né? Como se Deus tivesse falhado com a pessoa e conosco também, que perdemos esse ente querido, esse amigo amado. O problema é que muitos têm receio de falar a respeito do assunto, porque nas horas da perda ou da dor é como se Deus não estivesse no controle, né? Ou Ele não fosse tão poderoso, ou Ele não fosse tão bom quanto a Sua palavra diz que Ele é. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este assunto, e não pode restar dúvida no nosso coração, uma coisa que nós falamos, não vamos falar de novo, de que Deus é bom, né? E ponto. E a sua misericórdia dura para sempre. Não pode restar dúvida em nosso coração a respeito disso, né? Mas então, se Ele é bom e as coisas de ruim muitas vezes acontecem, será então que Ele não é poderoso? Então, se Ele é bom, quer nos ajudar, quer nos amparar, quer nos proteger, e muitas vezes isso aparentemente, deixo bem claro, não acontece. Então será que é porque Ele não é poderoso para fazer, embora se compadeça? Bom, outro ponto que nós temos que deixar bem claro: Deus é poderoso. A Bíblia afirma: o Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmo 89, 8.
Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. São dois versículos que afirmam o poder de Deus, que falam do poder de Deus. Deus provou o seu poder algumas vezes na palavra, quando ele livrou os israelitas das mãos de Faraó e da forma que o fez, né? A Bíblia fala que ele o fez com braço forte e mão armada de poder, né? E Deus também livrou Ananias, Misael e Azarias, que eram os verdadeiros nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha ardente, com o texto que nós lemos aí falando sobre isso. Também foi o Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Então é um Deus que é poderoso, né, para extinguir o poder do fogo, para fechar a boca dos leões e de tantos outros milagres que nós vemos aí na palavra de Deus. Mas Deus pode livrar do problema ou da crise, mas Deus também pode livrar no problema e na crise, né? Deus pode impedir que você passe por determinadas situações. Nós, por exemplo, vemos ali em 2 Crônicas 20, 15 ao versículo 17, né, onde Deus levanta um profeta para falar ao rei Josafá, que estava para enfrentar um exército inúmeras vezes maior do que o dele, contra o qual eles não tinham a mínima condição de vencer. E Deus intervém nessa batalha e diz: nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, apenas vocês tomem posição, fiquem parados, que Deus pelejará por vocês. Então eles sequer tiveram que levantar a espada para lutar, o próprio Deus fez com que o inimigo fosse desbaratado. É uma prova de que Deus pode livrar você de ter que enfrentar uma situação. Foi o caso aí desse trecho, né, que nós tratamos agora da palavra de Deus. Mas Deus também pode livrar no problema. Foi o texto que nós lemos, que foi sobre os 3 da fornalha ardente, onde Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, né? Mas Deus livrou como? Deus livrou na fornalha, lá dentro da fornalha, cumprindo uma promessa da palavra dele, onde ele diz: ainda que passares pelo fogo, ele não te queimará, ainda que passares pelas águas, elas não te submergirão. É uma promessa da palavra de Deus para aqueles que amam a Ele e temem ao seu nome. De acordo com a palavra de Deus, é necessário muitas das vezes nós passarmos por essas provações, por essas crises, por esses problemas, né? A própria Bíblia fala a respeito disso, que tende por motivo de alegria o passardes por várias tribulações. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Né? E são vários versículos que falam dos benefícios das provações, né? Elas nos tornam mais perseverantes, elas nos tornam mais sábios, mais maduros, nos tornam perfeitos, em nada deficientes. Então, as provações muitas vezes têm o propósito de trabalhar o caráter de Deus em nossas vidas. Só que Ele promete uma coisa, né? Às vezes você está temendo qualquer uma dessas coisas que eu falei, ou doença, ou morte, ou seja lá o que for, né? A perda de um ente querido. A Bíblia diz que Ele não nos prova além das nossas forças. Pelo contrário, Ele é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados além de nossas forças, e antes Ele proverá um meio para que nós tenhamos o escape delas, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não virá prova que seja além das nossas forças. Deus sabe a quem prova, quando prova e por que prova, né? Agora, Ele é um Deus poderoso para socorrer. Somos então convidados a ir na sua presença, ao trono da graça e da misericórdia, para alcançar socorro em ocasião oportuna, pois Ele é poderoso e misericordioso para socorrer os que estão sendo tentados. Esse trechinho que eu citei para vocês agora é um resumo de Hebreus 2, 18, 4, 15 e 16. Né? Ele é poderoso, você pode ir a Ele para pedir socorro e Deus vai te socorrer. É promessa dele. Então, uma pergunta nos vem: então por que Deus não livra ou socorre a todos? Né? Se nós vemos pessoas adoecendo, ou às vezes indo presas, ou às vezes cristãos sendo perseguidos ou torturados, ou até mesmo perdendo suas vidas
e às vezes até pela causa do Senhor Jesus. A questão não é se ele faz ou não, né? Porque ele diz que ele faz, ele diz que vai socorrer. A questão é, se ele não te impedir de passar por algo, ele vai te dar condições de passar por aquilo, ainda que seja o vale da sombra da morte, Salmo 23, 4. Quando eu recebi o chamado de ir para o campo, uma das minhas preocupações era essa. E se eu tiver que passar por perseguição? E se eu tiver que entregar a minha vida ao Senhor Jesus? E Deus começou a falar grandemente ao meu coração. Se você tiver que passar por qualquer coisa como estas, né, que você está falando, né, eu vou te dar condições de passar por ela. Você não precisa temer. Quando o temor sai do nosso coração, a preocupação desaparece. E você enfrenta o que você tem que enfrentar com coragem, né, e com fé. Para que nós venhamos enfrentar isso com coragem e fé, seja o que for que vier ao nosso encontro, em nossa vida, nós precisamos ter entendimento de uma coisa: soberania de Deus, né? Essa semana eu perdi uma amiga muito querida, e a gente às vezes fica se perguntando, né, por que essa pessoa que era tão amada na igreja, era tão amada pelos seus parentes, enfim, por que ela, por que não outra, por que não uma pessoa que não teme a Deus, né? E às vezes nós não temos os porquês para as perguntas como essa. Mas quando nós começamos a olhar as coisas sob a perspectiva de Deus, nós mudamos nosso entendimento, nós começamos a aceitar as coisas que Deus faz, né? Então, primeira coisa, nós precisamos ter entendimento da soberania de Deus. Exemplos de homens que entenderam bem essa questão. Um deles foi Jó, né? Nós vemos Jó perdendo seus filhos, e ali no capítulo 1, versículo 21, ele disse: Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem numa situação como esta diria, logo após de receber a notícia da perda de seus filhos, não somente um filho, todos eles, né? Talvez nós aceitaríamos depois de um tempo, mas eu não sei se nós teríamos condições de dizer que Deus deu, Deus tomou, e continuar louvando o nome do Senhor, dizendo que o bendito é o nome dele, ainda numa circunstâncias como essa. Em outra ocasião, né, logo depois, não muito depois disso, Jó acaba também sofrendo no seu corpo, no seu próprio corpo, dores físicas e que estavam sendo insuportáveis, né? A sua mulher diz para ele: olha, amaldiçoa Deus e morre. E ele disse a ela: olha, você está falando como uma louca. Nós recebemos o bem do Senhor, não receberemos também o mal? Quer dizer, quem em sã consciência ia dizer, né, que, poxa, nós temos recebido todo o bem do Senhor, e agora estamos passando um momento onde parece que Deus nos abandonou. E aceita isso de bom grado, e dizendo: não, nós temos que aceitar isso, né? Nos dias de hoje, onde se prega tanta a questão da prosperidade do justo, né? São poucos que aceitariam receber o mal, entendendo que isso vem de Deus, porque na verdade, mesmo que venha de Satanás ou venha do homem, né, no final de tudo, ela vem sempre com a permissão de Deus. Não podemos fugir disso. Então nada ocorre sem que seja da permissão de Deus. E os homens, né, da antiguidade tinham um melhor entendimento de Deus do que nós temos hoje, né? Nós temos dificuldade de entender um Deus quando Ele permite as coisas ruins acontecerem na nossa vida. Depois de tudo que ele passa, né, Jó chega ali, depois de passar por toda a provação, e ele diz assim: eu bem sei que tudo podes, né, meu amado, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer dizer, ele não entendeu porque estava passando por tudo aquilo. Mas depois, tudo é revelado, né? E ele passa a entender os propósitos de Deus. Que nenhum dos propósitos deles podem ser frustrados. Mas enquanto ele passou, e ele passou por um bom tempo, né, ele não deixou de servir a Deus por causa dos problemas que ele estava passando. Você vê também Paulo, lá em Romanos 9:20, ele questiona: quem é tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura, pode o objeto dizer àquele que o fez: por que você me fez assim? É impossível, né? O oleiro tem o direito sobre a sua criação de fazer com ela o que ele bem entende. Outro exemplo que nós temos na Bíblia, né, são os do próprio texto que nós lemos, os Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham o entendimento de que Deus tinha poder,
né? Poder, ele podia o quê? Livrá-los, né, da fornalha ardente. Mas a questão não era essa, né? A questão era se Deus queria. Porque o que nós vemos aqui é justamente eles dizerem, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardentes e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Nós vemos aí claramente eles dizendo, dando testemunho acerca de que Deus livrando ou não, eles continuariam servindo a Deus. O testemunho foi dado. Tanto é que o próprio rei Nabucodonosor, ele fala posteriormente a respeito destes homens que preferiram entregarem seu corpo a servirem e adorar qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de livramento, um Deus que pode livrar. Não há outro Deus como o nosso Deus que pode livrar. Este é o mesmo Deus de ontem, o Deus que pode livrar os seus ainda nos dias de hoje. Porém, nós vemos na palavra de Deus que a fé livrou alguns homens de Deus de situações como estas enfrentadas aí por esses 3 jovens da fornalha ardente. Hebreus 11, a partir do versículo 32. Que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vejam só quantas coisas eles conseguiram fazer por intermédio da fé, coisas que não poderiam ter sido feitas se não houvesse o agir sobrenatural de Deus, né? Mas porém, nós vemos a partir do versículo 36, outros por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Né? Então, a fé que livrou aqueles primeiros que eu citei de diversas situações de perigo, de guerra, de diversas situações, é a fé que também os fez enfrentar o perigo, a perseguição, a morte, sem vacilar, sem abandonar a sua confiança no Senhor nosso Deus. Precisamos ter um entendimento da perspectiva de Deus sobre a realidade que nos cerca. A primeira coisa que nós precisamos entender é atentar para as coisas eternas. Se nós olharmos só para as circunstâncias à nossa volta, nós vamos afundar. Assim como fez Pedro quando Jesus o chama para andar sobre as águas. Ele sai, dá alguns passos, mas observa a força dos ventos e também das ondas, e ele começa a sucumbir. A Bíblia fala para que nós não atentemos para aquilo que é visível, porque aquilo que é visível é terreno. A Bíblia nos adverte a atentar às coisas que se não veem, porque estas não são temporais, elas são eternas. Olhando para a perspectiva de Deus, isso vai mudar o nosso entendimento para com as coisas que nos cercam, né? Até mesmo a própria morte. Nós não vamos ver a morte como uma coisa tão ruim da qual temer, porque o próprio Jesus disse, né, em Mateus 10, versículo 28, para nós não temermos o quê? Os homens que podem matar o corpo, mas nada pode fazer com relação à alma. Por quê? Porque a morte para nós que conhecemos ao Senhor é simplesmente uma transição. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá.
Então nós não devemos temer a morte. Jesus até mesmo advertiu que durante os tempos que antecedem a sua vinda, né, já antes mesmo do princípio das dores, e também, provavelmente também pode ocorrer até mesmo durante a tribulação, que alguns de nós seriam mortos. Veja só, Lucas 21:16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. É interessante que Jesus fala a respeito daquilo que muitos entenderiam. Poxa, mas isso é o fim de tudo, é a pior coisa que pode nos acontecer. Mas Jesus, é interessante que nesse texto ele nos adverte para que nós não nos preocupemos. Por que não? Mas alguém pode ser morto, pode ser preso, pode ser encarcerado. Por que não terei motivo para não me preocupar? Né? É porque ele faz menção justamente nos versículos 18 e no versículo 19: contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então quer dizer, não há problema algum em acontecer qualquer uma dessas coisas conosco, se enquanto perseverarmos, né, nos mantivermos de pé e com fé em Jesus, né, a nossa alma vai ser preservada. Veja só como Deus olha, como Deus enxerga o enfrentamento da morte de uma forma diferente do que muitos de nós humanos enxergamos, né? Mesmo porque há uma promessa na palavra de Deus que, passando ou não pela tribulação, né, e eu já falei a respeito disso, de que há duas correntes, uma que diz que o crente vai passar pela grande tribulação que antecede o dia do grande juízo final, né? Ou que ele vai passar ou não, né? Mas passando ou não pela grande tribulação, veja só a promessa que Deus nos faz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então Deus vai guardar os seus, né? De qualquer maneira ele vai guardar. Alguns entendem que esse guardar da hora da provação será quando ele vier buscar a igreja e impedir que ela passe pela grande tribulação, né? Porque muitos entendem que a grande tribulação não é o sofrimento causado pelo homem, será um sofrimento causado pelo próprio Deus sobre aqueles a quem ele quer trazer juízo. E Deus, né, nesse período quer trazer juízo sobre o mundo e não sobre a igreja, né? Então Deus estaria livrando a igreja da tribulação. Mas mesmo que nós tenhamos que passar, veja só, a promessa dele é de guardar-nos no meio da provação, da grande tribulação, como ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, como ele fez com Daniel. Mesmo que você tenha que passar, ele vai te guardar da hora da provação que está para vir sobre todo mundo, né? Então esse é o modo de operandi de Deus que nós aprendemos na última mensagem, que Deus faz a diferenciação entre aquele que teme a Ele, entre aquele que serve a Ele, e entre aquele que não teme, entre aquele que não o serve, né? Então, queridos, o próprio Paulo, nós temos uma palavra consoladora muito forte, porque ele disse que por amor a Ele, nós somos entregues à morte todos os dias, né? E aí estou me referindo, a maior parte dos cristãos hoje são os cristãos que fazem parte da igreja perseguida, né? Cristãos que estão sendo mortos, torturados na Coreia do Norte, na África, no Oriente Médio, em diversos países do mundo onde há perseguição ao Evangelho. Mas neste contexto onde ele faz essa afirmação, que por amor a Cristo muitos estão sendo entregues à morte, ele traz uma palavra de conforto, uma palavra que tranquiliza, uma palavra que nos dá força. E ele começa esse trecho, a partir do versículo 31, quando ele começa a fazer perguntas, né? Quem será contra nós, se Deus é por nós? Quem nos acusará, se é Deus quem nos justifica? Quem nos condenará, né?
Quem nos separará do amor de Cristo? E aí sim, uma palavra tremenda. Ele diz, quem será o perigo, espada, a fome, nudez, coisas do presente, coisas que nós estamos passando agora, essa pandemia, coisas do porvir, grande tribulação, seja lá o que vier de pragas ainda que estão para ser derramadas, né? Serão anjos, potestades, quer dizer, demônios, sejam de que casta ele for, porque ele está falando aqui de potestades, poderão nos separar. Nem a própria morte pode nos separar do amor de Cristo. Que maravilha, né? E ele diz, em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Seja o que você estiver passando, ou o que você vier a passar, meu querido, sua vida já está escondida em Cristo. Você já possui a vida eterna. A única coisa que não poderia deixar de acontecer contigo já lhe foi garantida, que é o quê? A vida eterna. A sua vida já está em Deus, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo, né? Você já está reinando com Ele, é assim que Deus o vê nesse exato momento. Então nós não precisamos temer mal algum. Né? Derrota não é ser perseguido, ser preso, adoecer ou morrer. Derrota é perder a fé. Né? E por isso que o autor de Hebreus adverte, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. A nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, no final será recompensada, como o texto que nós lemos, né? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Então não perca a sua fé. Jesus disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. Ele não mentiu. Em João capítulo 14, versículo 1, ele diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado. E se nós estivermos com Ele, nós também venceremos. Nós venceremos e conquistaremos tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, porque nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, né? Ele, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, no versículo 15, Jesus está orando ao Pai, pedindo diversas coisas, pedindo por nós, pedindo santificação, pedindo unidade, mas ele pede uma coisa, ele diz assim no versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. Né? O que seria o mal? Se nós sabemos que nós podemos passar tudo isso, perigo, fome, nudez, espada, perseguição ou até própria morte. Porque essas coisas não são mal da perspectiva de Deus, se nós já temos a nossa vida eterna garantida em Cristo. É por isso que a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores. O mal é quando nós, passando essas circunstâncias, essas adversidades, nos desanimamos, ou abandonamos a nossa fé, ou abandonamos a nossa caminhada, né? Nós não completamos a carreira, nós não guardamos a fé. Isso é o que pior pode acontecer na vida de um ser humano. É abandonar a sua confiança e a sua fé em Deus. Então não deixe o mal chegar até você, te convencer que Deus te abandonou, ou que não há solução para você, não há socorro para você em Deus. Deus continua sendo o mesmo. Quem é poderoso como o Senhor nosso Deus? Quem pode livrar como Ele? Então confie em Deus, meu amado, mesmo nestes tempos calamitosos. Que Deus abençoe a sua vida, que Ele brilhe a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém?